nós estávamos numa adoração aqui, foram naquelas primeiras adorações, né, que estavam bem lotadas já, e era uma terça-feira. E minha esposa estava rezando por essa intenção. Nesse dia, o Santíssimo passou pelo lado da igreja que nós não estávamos, né? Estávamos do outro lado. O padre alternava, né, os lados. Uma terça passava de um lado, outra terça passava pelo outro. E nesse dia, o Santíssimo não chegou muito perto de nós, né? E minha esposa desejava chegar um pouco mais próximo. Quando já estava finalizando a adoração, que o padre encerrou, deu a bênção do Santíssimo, que ele estava saindo pela porta lateral, minha esposa foi até o Santíssimo para tocar no Santíssimo e eu atrás dela e a gente rezando, né? Eu não sabia o que ela estava rezando. Quando ela tocou no Santíssimo, Padre Elano se volta para ela, toca na barriga dela e diz: "Você está grávida". Nossa. Então, ela começou a chorar, e eu não entendi muito bem, porque eu não entendi o que ele tinha falado, eu não entendi porque que ela estava falando, chorando, né? E guardei aquilo no coração. E ainda, ela não tinha me revelado a gravidez, né? Ficou ainda uma semana para revelar a gravidez. Depois que ela me revela a gravidez, aí ela explica o que aconteceu naquele dia da adoração, né? Então, já no primeiro filho, já é uma resposta de Deus: olha, eu quero esse filho, ele é uma promessa, ele é um presente meu, né? Deus dizendo para nós: é um presente meu para vocês, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Glória Cast. É um novo modo de se comunicar aqui da Paróquia da Glória, em Fortaleza, no Ceará. E temos sempre o prazer de trazer grandes convidados aqui para nos contar sobre missão, sobre fé e sobre a própria vida, para nos dar a graça de termos exemplos verdadeiros e fiéis. E hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Patrícia, que leva esse sobrenome riquíssimo chamado de Patrícia Guabiraba. Boa noite, minha querida. Boa noite, meu querido. É um prazer estar aqui, estreando no Glória Cast. É um prazer enorme estar com essa equipe maravilhosa da Pascom. E vamos juntos, sigamos juntos aí nesse projeto de evangelização. Queria dar um grande boa noite, um salve, palmas, para o nosso queridíssimo Anderson Vieira. Seja bem-vindo, amigo. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui nesse projeto, né, de evangelização na minha paróquia, né? É um lugar que nós amamos, que nós vivemos, que partilhamos a vida juntos aqui. E vai ser uma alegria, vai ser muito bom. Muito bom. Patrícia, vamos apresentar para o público que está nos assistindo quem é o Anderson Vieira? O Anderson Vieira, ele é coordenador do grupo São Miguel Arcanjo, aqui da nossa paróquia, que foi criado em 2021, bem naquele período da pandemia. Exato. Ele é também ministro de pregação da Renovação Carismática Católica, aqui de Fortaleza. A diocese de origem é São Miguel Paulista, em São Paulo. Ele, então, é de São Paulo, né? Paulista, casado, tem 2 filhos. Isso. E é do ramo da hotelaria. Não vamos dar tantos detalhes, ele vai esmiuçar, então, a história dele, que até chegar aqui à nossa paróquia, né? Então, eu acho que um bom tema para esse podcast hoje seria vocação, conversão e propósitos, digamos assim, né? Sim. De colocar em prática a fé católica, a fé cristã católica. A primeira pergunta que eu vou fazer para ti, Anderson, eu acho muito rica sempre essa pergunta, mas o Anderson é alguém de berço católico? Sim, sou de berço católico, né? Meus avós, que moram até hoje aqui no interior do estado, né, numa cidade chamada Iguatu, sempre foram muito católicos, família católica tradicional, né? Porém, meus pais foram daqui para São Paulo e eu nasci lá, né? Os meus pais não são tão católicos, né? Não eram, pelo menos, tão católicos como os meus avós, né? Como o restante da família. Então, eles acabaram se afastando um pouco, né? Indo algumas vezes na missa, né? Frequentando algumas vezes a festa da padroeira lá em São Paulo, mas era muito assim, católicos mais distantes, né? Mais, como a gente diz popularmente, de
católicos de BGE. Não praticantes, Não né? praticantes. BGE. E meus pais eram um pouco mais afastados. Então, eu cresci dessa forma, né, com eles um pouco mais afastados e vivendo um pouco essa fé sem entender um pouco. Já foi na juventude, na adolescência, que eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Então, foi um interesse seu? Foi um interesse foi meu. Basicamente sua família que te levou para a catequese. Obviamente que eles levaram ele para a catequese, mas permanecer na igreja foi um interesse seu. Já tinha esse chamado. Foi um interesse meu, né? Tá. Quando estávamos em São Paulo, eu pequeno ainda, por conta de sincretismo religioso, né? Inclusive, minha família passeou ainda em algumas religiões de matriz africana, né? Então, houve um pouco essa mistura dentro da minha família, né? E eu não compreendia bem, não conhecia muito a fé católica. E, nesse período, eu entrei para fazer a catequese, a primeira Eucaristia, no período certo, por volta de 9 anos, né? E tive uma experiência muito profunda com Jesus Cristo na Eucaristia, né? Lembro muito bem que a primeira vez que eu chorei, né, na minha primeira comunhão, então eu realmente senti a presença real de Jesus na Eucaristia naquele momento. Mas foi um episódio isolado, né? Vida que segue, crescendo, brincando, se desenvolvendo, né? Depois de uns 2, 3 anos, aí eu tive uma experiência profunda, né? Num seminário de vida no Espírito Santo. Já com que idade, Anderson? De 12 para 13 anos. De 12 para 13 anos. Então, minha conversão foi jovem. Sim. Né? Eu considero minha conversão bem cedo. E foi bom porque Deus sabe. Deus falou assim, esse menino aí tem que ser logo, porque senão a bagaceira está grande. Vai se perder. Então, minha conversão foi muito cedo. E essa experiência profunda que nós, na Renovação Carismática, chamamos de batismo no Espírito Santo, foi num seminário que eu fui convidado aqui no estado do Ceará, vim de férias, né? Passei um tempo, e fui convidado para esse seminário. E nesse seminário tive uma experiência profunda do amor de Deus, né? Do encontro pessoal com Jesus Cristo, da efusão no Espírito Santo. E aí sim eu tive interesse de entender o que era igreja, de buscar os sacramentos, e foi o divisor de águas na minha vida, mesmo muito jovem. Tá. E a tua experiência de grupo de oração foi depois desse seminário, eu suponho? Mas foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Tá. E tem o nome do grupo? Olha, era paroquial? Era paroquial, eu não lembro muito o nome do grupo. Mas depois que eu saí daqui, que era só umas férias, voltei para lá, e eu tinha essa ânsia de permanecer. Eu lembro que eu tinha muita vontade de me confessar, né, mesmo sem saber quais eram muitos meus pecados, porque Deus tinha mexido no meu coração e dizia, volte para mim, venha para mim, e eu queria de qualquer forma. Né? A cidade de São Paulo é uma cidade enorme. E eu, com 13 anos, já tinha saído nesse dia do colégio e procurei, de alguma forma, um confessionário mais próximo da minha casa. Né? E eu encontrei a 2 horas de metrô. Nossa. Né? Porque eu não sabia procurar direito, então eu acabei achando distante demais. E eu escondi de sair de casa, né, para me confessar. E até hoje eu me lembro muito dessa confissão. Foi muito emblemática para mim, né, porque foi uma confissão depois do batismo do Espírito Santo. É muito forte, né? Quando você se entrega verdadeiramente ali para Jesus Cristo, entrega seus pecados, sua vida, ainda que não tivesse muitos, né, porque eu era muito jovem, e mesmo cometendo o erro de sair escondido para ir tão longe sozinho. Que já entrou na confissão, né? Já confesso o primeiro pecado. Não, lá. Ficou. Minha mãe, onde é que você está? Meu pai procurando, e depois eu disse, não, eu fui me confessar. Se confessar, foi me confessar. E é filho único, Anderson? Sou filho único. Não tive muito algumas dificuldades, não tive dificuldades por ser filho único, não senti falta, porque fui criado com os primos, né? Muitos primos em volta, então a gente estudava juntos,
brincava, se desenvolvia juntos. Tá, isso aí foi na tua fase dos 13 anos, Isso. né? Aí tu permaneceu em São Paulo Até 21. até 21 anos. É. E aí ficou na vida de grupo de oração paroquial. É isso. Então tinha uma vida pastoral, nunca foi de vida de comunidade religiosa. Não, nunca fui de comunidade religiosa, você diz, Tipo, congregação. Shalom, as mais Tive uma conhecidas. experiência numa comunidade. Vou explicar como é que aconteceu. Segui dentro de um grupo de oração lá, né, da Renovação Carismática Católica, e eu acabei querendo muito essa vida de missão. E queria muito evangelizar, né, pregar, me identificava muito com os pregadores dentro do grupo de oração. Então, busquei muito isso e eu comecei a pregar também muito rápido, né? Eu nunca tive muito problema em falar em público, então, com 15 anos, eu comecei a pregar. Isso chamava a atenção. Por quê? Porque era um jovem de 15 anos pregando com autoridade já, como se fosse um adulto, como se tivesse muitos anos de conversão, né? Porque eu tinha essa ânsia de evangelizar, né? Então, eu comecei a sair para grupos de oração, né? Pregar em encontros, retiros para jovens, bem jovem, bem cedo. Nesse período que eu comecei a pregar, eu conheci uma comunidade, né, em São Paulo chamada Loucura da Cruz, né, que trabalhava com pessoas em situação de rua, né, tinha 2 casas de pessoas que tinham dependência química, e trabalhavam também com evangelização dos jovens. E eu fiz um vocacionado lá e fiquei com eles por volta de 2, 3 anos com eles, né? Nesse tempo, eu e minha namorada, hoje minha atual esposa, certo? Vim para Fortaleza, né, depois de casado, vim para Fortaleza, nós ainda estávamos no processo dentro da comunidade. Mas com o tempo aqui, nós percebemos que nosso caminho não era o da comunidade, que a gente precisava encontrar uma paróquia, uma outra comunidade para seguir. E aí foi que eu saí desse período de postulantado na comunidade. Eu tenho uma pergunta curiosa, porque na nossa juventude, a gente tem essa ânsia de evangelizar, muitas vezes. Quando a gente entra muito cedo, né, eu entrei aos 10 anos de idade. Também entrei muito jovem. E a gente tem essa ânsia de dizer para todo mundo que é legal, que é muito bom, que Deus é muito bom, né? E aí, o que é que te diferenciou ser um ânimo novo de um jovem, por exemplo? Quando é que tu percebeu que tu tinha que assumir essa caminhada na RCC? E que não era apenas uma vontade de um jovem? Porque o que eu já percebi é que desde muito jovem tu entendeu que Deus te chamou, não é? Sim. E aí o jovem também pode entender que Deus chamou porque ele está empolgado com a missão. Mas o que é que foi assim para ti? Ó, isso aqui foi um marco, eu acho que realmente eu sou um pregador. Alguém te falou alguma coisa? Tu teve um feedback de alguém sobre tuas palavras? Não, agora eu sou realmente um pregador da RCC, eu sou um missionário da RCC. O que é que te marcou como te dá uma chancela? Eu agora tenho que seguir esse caminho. Olha, quando eu frequentava o grupo de oração, né, eu ficava muito inquieto, porque as pessoas não me enxergavam ainda, né, não sabiam que eu poderia ajudar e tudo, e aquilo mexia comigo. E eu, nesse mesmo período, eu tinha um grupo juvenil na Legião de Maria. São bem diferentes os grupos, né? E nesse grupo de Legião de Maria, nós rezávamos, né? Tinha leitura da ata, era uma reunião, fazíamos serviço de caridade, de visita aos doentes, eram só jovens. E no momento em que tinha que explicar a Sagrada Escritura, foi esse momento que eu comecei a falar sobre a palavra, né? E isso começou a chamar a atenção das lideranças da comunidade, dessa legião. E Anderson, começa a pregar, a palestrar, que você tem um jeito, né? E eu, tá bom, é o que eu quero, né? Vamos continuar. E foi a partir da Legião de Maria que eu comecei a pregar nos encontros da Legião, e as pessoas que estavam nesses encontros da Renovação Carismática perceberam, olha, ele é da renovação, ele é do grupo de oração, vamos começar a levar ele para dar essa oportunidade de pregar. Mas como era esse processo, Anderson? Você lia muito a Bíblia, livros, era bem direcionado para a linha da comunidade? O meu estudo foi bem pessoal, né? Não tinha nenhuma formação, nenhum curso fora,
nenhuma formação dentro da igreja. Então, eu comecei a buscar o catecismo, a palavra, estudar, né? Fazia resumos, gravava as minhas pregações para mim mesmo, para eu ficar me policiando, né? Corrigindo as palavras, o tom de voz, né? Ficava pregando no espelho, né? Eu lembro com 14 anos com um aerosol na mão, simulando um microfone e pregando, e eu pregava, né? Como se eu estivesse falando para o grupo de oração, né? E os vizinhos começavam a... Meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? Né? Capacitação. Né? Então, porque eu tinha muito essa ânsia de poder evangelizar, e eu, até hoje, me sinto muito realizado quando eu estou pregando, né? E sempre dá um frio na barriga, apesar de já ter esse costume. Se preparar. E me preparar, né? Dentro da renovação carismática, exige um caminho de formação, e eles ensinam muito como é que funciona esse preparo de uma pregação, né? Desde a oração até resumo, formas de resumo, estruturação do texto, etc. e tal, para começar a pregar, fora tom de voz, gestos e etc. E apesar de saber tudo isso, né? Está ainda em formação, mas o frio na barriga ainda existe, porque é uma missão que é divina e é muito necessária. Até hoje eu vejo cada vez mais como muito necessário anunciar Jesus Cristo, mesmo que seja no meio católico. Muito bom. Uma pergunta? Eu ia perguntar para o Anderson se, nesse período de pregação, se era mais para jovens, adultos, também chegou a... Você teve resistência, criança, né, de um jovem pregando para adultos? Assim, as pessoas que estão há mais tempo na igreja ficam... Como pode, né? Na verdade, eu não tive essa resistência, sabe? E eu ficava mesmo me perguntando, né? Porque eu sempre fui carismático, então minha forma de pregar sempre foi com esse carisma, né? Muito incisivo e tudo. E preguei para senhoras mais tradicionais, né? Mas sempre fui muito acolhido, né? E as pessoas me chamavam para pregar, né? Inclusive alguns sacerdotes da minha região me chamavam para ajudar pregar no encontro, né? Me realizava quando era um encontro de jovens, porque aí era a mesma linguagem, né? Anderson, isso é interessante, porque ele falou assim, preguei para senhoras muito tradicionais, porque está na RCC, está na renovação carismática, que é uma vertente de estilo de pregar, do estilo de falar, do estilo de apresentar a palavra, né? Uma curiosidade para mim, acho que vai ser interessante para quem está assistindo. Já teve alguma resistência? Alguém que não era da vivência da RCC e teve resistência com o modo de pregar, com o modo da oração, a efusão, o louvor? Já teve alguma experiência negativa nesse aspecto? Teve algumas resistências, não muitas, mas teve. Por exemplo, na época que eu ainda estava nos dois grupos, né, de grupo de oração, na Legião de Maria e tudo, algumas pessoas na Legião rebatiam, né, nossa forma, às vezes, de orar, ou algum aspecto doutrinário, né, que nós levamos muito a sério e algumas pessoas não estavam acostumadas com essa seriedade. Isso vindo de um jovem, às vezes, pode soar um pouco petulante, mas não era essa a intenção, né? E também não tinha tanta maturidade, né? Muitas vezes, talvez exortei de maneira errada, e isso pode ter também causado algum desconforto, né? Reconheço que faz parte da caminhada, exatamente. E hoje sou mais bem tranquilo. E enxergo esses diferentes grupos na igreja com muito bons olhos, porque vejo a igreja como um grande jardim com diversas flores, com diversos cheiros, né, formatos, e a igreja é viva, o jardim é vivo, né? Então, hoje eu consigo transitar, graças a Deus, dentro da igreja, em qualquer grupo, seja ele mais tradicional, Opus Dei, renovação carismática, pessoas que gostam mais da missa tridentina, né?
consigo transitar nesses grupos porque sou católico, né? Eu acho que todo católico deveria Universal, né? entrar e sair sem perder o seu carisma e seguir. Sim, né? sim, perfeito. Vamos agora perguntar que caminhos te trouxeram aqui para a nossa Paróquia da Glória, né? Você veio para Fortaleza, o que foi que te atraiu? Chegou há quanto que tempo aqui? chamou? Tem 8 anos. Passa muito rápido. Depois vocês façam as contas. Ele veio com 21, né? Sou jovem, ainda sou jovem. Sim. Veja, eu sempre fui apaixonado pelo Ceará, né? Desde pequeno. Eu sou paulistano, mas meio fajuto, né? Vinha sempre passar as férias aqui? Né? Desde pequeno passo as férias aqui. É que desde o começo estou tentando entender o sotaque. Exato, Inclusive, por conta desse sotaque, os meus colegas de São Paulo não acreditavam que era de lá. Muitas vezes tive que mostrar o RG, né? Olha, sou daqui, né? Porque minha família é toda cearense, né? Eu morava num bairro lá de muitos nordestinos, muitos mesmo, né? Inclusive o bairro onde minha esposa morava tinha nomes de cidades aqui do Ceará. Então era bem nordestino, né? Essa região de São Paulo onde eu morava. E tanto é que hoje tem primos meus que, mesmo morando, nascendo e morando em São Paulo, não tem nenhum sotaque paulistano. O sotaque é todo nordestino. E minha família, ela é de uma região que é de Iguatu, que é uma região próxima à Paraíba, né? Mais próxima ali ao Cariri, e tem um sotaque mais forte, né? E eu peguei inteiro esse sotaque, todo, né? Então, mesmo sendo paulistano, morando lá, eu sempre tive esse sotaque. E todas as férias escolares, eu passava de 1 a 2 meses na casa dos meus avós. Desde pequeno alimentava esse desejo de vir morar aqui, né? Morar nesse estado, sempre amei. O calor, o mar. O calor, né? Nem tanto o mar, porque eu ia para o sertão, né? Eu não conhecia muito o mar aqui em Fortaleza, não conhecia muita cidade. Nem tanto mal, mas o calor, meu amigo. O calor, sim. Ele sentiu saudade. Hein? Mas as pessoas, né? As amizades, a paisagem, né? A casa dos meus avós fica num sítio, então essa vida rural eu sempre fui muito apaixonado, apesar de não ter vivido ela ainda, né? Mas alimentava esse desejo de vir morar. Tanto é que eu queria, ainda no ensino médio, vir estudar aqui e morar. Meus pais que não permitiram. Soltar esse menino agora não. Isso. E aí, no ensino médio, mas Deus sabe de todas as coisas, no ensino médio, né, no segundo ano do ensino médio, eu conheci minha atual esposa, né? Eu comecei a namorar jovem, com 16 anos. Ela foi minha primeira namorada, né? E conheci ela no colégio e me apaixonei. E aí eu comecei a desistir de vir para cá, né? Porque ela estava lá e eu estou apaixonado, eu quero ficar com ela, né? Mesmo tendo esse sonho de morar aqui. E aí seguimos nosso namoro. Com 2 anos e meio, mais ou menos, nós noivamos. Eu sempre fui uma pessoa muito madura, né? Amadureci muito rápido. Então, minha cabeça era muito de adulto, apesar de ser muito jovem. E acabou que a gente discerniu que o nosso casamento não ia demorar, né? Ela também muito madura, muito segura. Então, nós noivamos lá. E quem noiva começa a procurar casa, né? E casa em São Paulo, para duas pessoas que não têm um tostão no bolso, é bem difícil, né? Então, a gente vinha um pouco receoso como nós íamos conseguir isso. E aí, nessas ideias de aonde achar uma casa para a gente morar quando casarmos, veio a ideia de procurar por aqui, né? Aí eu falei, amor, vamos ver no Ceará. Aí ela disse assim, olha... Pensou. Ela disse assim, eu vou. Ela já conhecia, né, a casa dos meus avós. Eu vou, mas eu só vou se for para Fortaleza. Só que em Fortaleza não tinha ninguém, né? Meus avós... Mundo em Iguatu. Todo mundo em Iguatu, até hoje. E eu, tá bom, é no Ceará, né? Vamos para lá. E aí a gente começou a procurar. E aí eu financiei uma casa. Em 2015, nós conseguimos esse contrato, essa casa financiada, num bairro até um pouco distante, mas para mim estava maravilhoso. E aí, depois desse financiamento, 2 anos,
ainda seguindo o noivado lá em São Paulo. Nós casamos em 2017. Depois de alguns dias de casado, passou o lua de mel, nós chegamos aqui no dia 1º de março de 2017. E foi interessante, porque eu deixei o trabalho lá, né? Fiz um acordo no meu antigo trabalho lá, mesmo com promessas de promoção, né? Estava bem, mas estava muito convicto que aqui era o lugar. Então, fiz esse acordo, estava desempregado, casei, vim embora e sem perspectiva de trabalho nem nada. Só com a cara... Com a fé mesmo. Com a Legal fé. que na teoria a gente fala muito assim, coloca o pé e Deus coloca o chão, né? A gente está Exato. vendo na prática aqui. Né? Exato. E assim, eu sabia que era de Deus, porque quando foi para conseguir a casa, né, por eu ser de outro estado e a casa ter um financiamento por banco estatal, né, 5 corretores disseram que não era possível. Não vai dar certo, não vai dar certo. E eu rezando, Senhor, eu queria tanto. Se for da tua vontade, tira isso do meu coração. Né? Mas eu vou tentar. Aí a 6ª corretora disse assim, venha, que eu consigo. Aí eu, joelho no chão, né? Lembro que eu ficava lá na Catedral da Sé, em São Paulo, na Capela do Santíssimo, rezando por essa intenção. E a documentação foi aprovada, né? A Caixa me chamou, vem aqui amanhã para assinar o contrato. Tudo foi fluindo. Tudo foi fluindo. E eu falei, então isso é uma resposta de Deus, vamos embora. Vamos lá, vamos ver o que Deus quer de nós nessa terra. Né? Nesse período, eu ainda na comunidade, né? Na minha cabeça, eu ia ser um braço da comunidade aqui, uma evangelização da comunidade aqui. Aí, aos poucos, Deus foi me mostrando que não era bem esse caminho que Ele queria. Tá. E aí você falou que foi para um bairro distante aqui, né? Sim. Aí como é que foi bater na Paróquia da Glória aqui? Eu comecei morando em Pedras. Não sei se vocês conhecem, né? sei. Fica ali, divisa de Fortaleza com Taitinga. Uhum. Eu cheguei numa rua que, no ano que eu cheguei, tinha acabado de se tornar Fortaleza. Você vê como era bem na divisa de 2 municípios. E comecei a procurar emprego para trabalhar, né? Com 15 dias, comecei a trabalhar. Né? E comecei a trabalhar no restaurante, onde eu estou até hoje. E esse restaurante fica no Meireles. Então, eu não tinha carro e a distância era 2 horas de ônibus para chegar, para ir e para voltar. E detalhe, noturno, né? Chegava em casa na madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e a Leide sozinha em casa. Então, o primeiro ano em Fortaleza foi muito difícil. Muito difícil. Foi ano de muito choro, né? Uma adaptação, assim, bem emblemática, porque nós saímos da vida de solteiro para a vida de casado, nós saímos das casas dos meus pais, dos pais dela, para a nossa casa, e eu sendo filho único, de uma cidade para outra, de um clima para o outro, de um tipo de trabalho para o outro trabalho, porque eu trabalhava em hotel, vim trabalhar em restaurante, né, apesar de ser tudo dentro de um macro área, mas é bem diferente, né, o trabalho. Então, foi uma adaptação muito forte. Eu lembro que eu casei um pouco gordinho, eu perdi 14 quilos em 2 meses, sem esforço nenhum, só por conta dessa adaptação. Rotina bem puxada. Né? E minha esposa só em casa, não tinha arrumado emprego ainda, então foi uma adaptação muito difícil. Apesar de eu gostar muito daqui, bateu a saudade, né? Só que eu não permitia olhar para trás. Vamos só para frente. Não vamos voltar. Então, 2017 foi um ano muito difícil. Apesar de ser um ano do nosso casamento, alegre, feliz por isso. Mas enfrentamos essa barra logo no primeiro ano de casado. Né? Mas aí, nesse período, a fé foi o caminho. Suporte, o caminho que manteve vocês. E um dos pontos que também nos incomodava em 2017 era o seguinte: nós tínhamos uma comunidade lá, nós tínhamos uma paróquia, nós servíamos como catequistas de crisma, de criança, eu servia como acólito, né? Eu pregava no grupo de oração, eu tinha um círculo de amigos, e aqui eu não tinha nada.
E por conta da minha escala de trabalho, eu não tinha paróquia, porque eu não conseguia ir na paróquia da minha região, né? E eu passei assim, o ano 2017, o ano 2018, procurando uma paróquia, procurando um grupo de oração, porque eu não tinha. E eu sentia muito essa falta. Eu lembro que eu chorava, rezando, pedindo a Deus que me mostrasse um grupo para estar juntos, né? Procurando uma amizade. Eu sentia falta de uma amizade em Deus. E até então tu não tinha pensado em desistir, voltar para São Paulo. Pensei muitas vezes, mas não queria admitir. Porque a chave do raciocínio é o que é que te prendia aqui? Porque não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas o que me prendia aqui é saber que Deus tinha um propósito para mim, aqui, né? De missão de vida. E eu estava ainda tentando descobrir o que era. Então eu rezava, Senhor, eu quero amigos para mim, para minha esposa, uma família da igreja, né? Um grupo de oração, me mostra, né? Porque eu estava todo domingo numa missa diferente. E eu, cansado por conta da rotina de trabalho, eu não conseguia nem participar das missas direito, dormia, né? Ficava pescando na homilia e aquilo ficava me machucando. E incomodado. Eu passei de paróquias assim, da praia até o sertão, sempre procurando um lugar para estar, né? Isso por 3 anos, mais ou menos, né? Em 2019, eu tive a graça de, por conta do meu horário de trabalho, procurar uma missa que não fosse tão cedo, porque eu chegava de madrugada, e que não fosse à noite, porque eu trabalhava os domingos à noite. Então, tinha que ser por volta de 11 horas, meio-dia, 1h da tarde. E onde é que tinha uma missa 11 horas da manhã? Aqui na Glória. E era exatamente caminho do meu trabalho. E eu falei, amor, tem uma paróquia lá na Cidade dos Funcionários, ela é grande, acho que você vai gostar, vamos começar a ir na missa lá? E aí foi que a gente começou a vir aos domingos aqui às 11 horas da manhã. Na época ainda era Padre Francisco, né? 2019, foi um ano antes da pandemia. E ficamos encantados, né? Pela estrutura da paróquia, né? As missas cheias, não tão como hoje, mas já eram muito cheias, né? E nos lembrou muito de São Paulo, da nossa paróquia lá. E começamos a vir aos domingos e a conhecer um pouco. Só que tinha algo que eu ainda questionava a Deus. Falei, Senhor, eu sou de grupo de oração, sou pregador, e não tem um grupo de oração aqui. Por que o Senhor está me trazendo para cá? Eu perguntava, né? E fiquei aguardando a resposta. Um pouco depois ela veio. E durante a pandemia, né? Já um tempo, aqui na paróquia, saiu o Padre Francisco, no meio da pandemia, né? A gente ficou afastado. Quando começaram a reabrir a igreja, né? Veio o Padre Elano, foi assim? Uhum. E já frequentava aqui um tempo, já ia fazer 2 anos que eu frequentava aqui, só as missas. Quando o Padre Elano assumiu, eu soube que ele era assessor da Renovação Carismática Católica, a nível de Estado, né? Que os meus familiares conheciam o Padre Elano lá no Iguatu, né? Já era conhecido lá. E aí eu falei, eu vou me apresentar para começar a servir. Quando o Padre Elano assumiu, ele assumiu dia 11 de fevereiro, foi o nosso aniversário de casamento, foi dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Foi o dia que nós casamos. Nós não conseguimos falar com ele, pedimos até uma bênção ao vigário que estava no dia, que foi Padre Arildo. E aí ficou para a missa seguinte para a gente sentar com ele e alinhar. E aí eu me apresentei, né, o que era, o que fazia, de onde vinha, o que estava procurando, né? E aí ele me disse, deu 3 caminhos, né? Padre Elano disse, olha, seja bem-vindo, eu também estou chegando, também estou conhecendo, né, igual você, mas tem 3 caminhos que nós podemos seguir. Você pode ir para um grupo da renovação aqui,
você pode ir para o MESC ou ir para os acólitos, porque eu quero formar uma pastoral dos acólitos aqui. E, por conta da minha escala de trabalho, eu escolhi o MESC. E também não tinha ainda o grupo de oração formado. Então, eu já pensei logo em servir como ministro da Sagrada Comunhão, eu e minha esposa. E foi assim que a gente começou aqui a servir aqui na Glória. E Anderson, como é que foi essa relação, né? Porque você falou, pensei diversas vezes em voltar para São Paulo. Para você, de certo modo, era algo cômodo, porque você já tinha as raízes cearenses, né? Seus pais, seus familiares. Sua esposa, não. Ela também, suponho, seja uma pessoa de grande oração. Então, ela lhe apoiava, como é que era? Ela disse, não, vamos embora mesmo, vamos sair daqui. Assim, no começo, ela sentia ainda no coração a vontade de voltar, né? Porque ela se sentia muito sozinha. Mas, não puxando sardinha, né, para minha esposa, mas ela é uma mulher muito sábia, né? E muito fiel a Deus. Ela abriu mão das amizades dela lá, abriu mão de estar com a família dela para construir a história dela comigo aqui, né? E isso porque ela é uma pessoa de fé. Então, mesmo com esse desejo de voltar, ela sacrificou esse desejo, pensando sempre no nosso futuro, né? E nos momentos assim que a gente teve dificuldade, foi ela que me segurou também, para eu não desistir. Foi o meu sustento, né? A minha fortaleza. Uma mulher sábia edifica a casa, edifica o lar, né? E graças a Deus eu tive essa oportunidade de casar com uma mulher sábia. Então, eu tive esse suporte e ela sofreu comigo tudo que eu sofri, né? Essa questão da ausência, de não ter uma paróquia, de procurar um lugar. E hoje, você pode perguntar para ela, você quer voltar? Não, não quer voltar. Nem eu quero voltar. Porque nós já estamos adaptados, né? Passou essa fase, formamos a nossa família, hoje eu tenho 2 filhos, temos uma paróquia, temos um grupo de oração, né? Temos amigos. Então, Deus está mostrando por que nós estamos aqui e faz sentido algumas coisas que passamos aí no começo. Eu acho que esse tópico é importante, né? A paternidade cristã, né? Isso eu acho que é um tópico importante de abordar. O casamento você já abordou, viu que a família edificada na fé é uma família que permanece unida nas adversidades. Porque é muito cômodo a gente falar de religião, tá tudo bem. Mas você falar de vivência, as concretudes, as realidades de Deus longe de casa, o emprego novo, sem ter uma paróquia, como você falou, que eu não tenho ninguém aqui, né? E aí, vamos falar dos filhotes, né? Vamos falar dos filhos. Como é que é? É muito serviço aí. Já contabilizou MESC, já contabilizou São Miguel, por si só já é muita coisa, né, Patrícia? Sim. E aí, como é que é o desafio de ser pai presente com tanta atividade? Como é que é educar as crianças na fé cristã católica nesse mundo tão caótico, tão miscigenado, né? E o teu papel da tua esposa, como é que vocês dividem? Como é que é essa realidade cristã? Ao mesmo tempo tem que estar presente, ao mesmo tempo tem que servir, ao mesmo tempo tem que educar. É um desafio de muita gente que está assistindo a gente aqui. Mas como é que vocês colocam isso na prática? Como é que vocês fazem isso acontecer? Olha, como nós temos uma vida bem atuante na igreja, né? Antes de engravidarmos, a gente sabia que esse ritmo ia ter que mudar, né? Eu estava aqui na paróquia quase todo dia, se não todos os dias, né? Então, esse ritmo ia ter que mudar para educar os filhos, para criá-los e dar todo esse suporte em casa. Então, nós sentamos para conversar e definimos um calendário, digamos assim, né? Olha, tal dia você está no grupo de oração, tal dia nós estamos no MESC, tal dia nós estamos na adoração, né? Mas esses dias aqui nós vamos precisar estar juntos para estarmos em família, para acompanhar bem, né? Para acompanhar bem, receber alguma visita, né?
Então, para não também sobrecarregar a minha esposa. Porque se eu trabalhar de dia e se eu estiver aqui todos os dias à noite, né, ela vai estar sozinha com as crianças. E meus filhos vão me ver que horas? Né? Perfeito. Então, a gente teve que equilibrar isso. E hoje eu vejo como nós amadurecemos, porque se isso acontecesse, essa redução, né, do trabalho, do serviço na igreja, acontecesse alguns anos atrás, talvez eu não entenderia, né? Que na cabeça de muita gente, para ser católico tem que servir todos os dias, todas as horas, todas as pastorais, né? E às vezes negligencia a própria família. E eu talvez estaria nesse caminho. Hoje eu entendo que eu consigo viver minha fé dentro da minha casa e servir dentro do meu grupo de oração, dentro da minha paróquia, com equilíbrio, né? Sem trazer nenhum sofrimento devido ao serviço para a minha família. Eu conheço casos, inclusive da minha família, de que adolescentes hoje estão afastados da igreja, né? Jovens, adultos estão afastados da igreja, porque os pais passavam muito mais tempo na igreja e acabaram negligenciando esse cuidado em casa. Isso gerou traumas, né? Então, Imagina. eu não quero que isso aconteça com a minha família. Né? Eu confesso que eu nunca inventei de servir em mais de uma pastoral, viu, Marcelo? Eu sei que você tem bem umas 3 aí, mas eu quando defini, não, servirei na PASCOM, né? Porque foi desde a minha crisma que eu ingressei na PASCOM, e eu sempre tive isso na minha cabeça, porque ao assumir, né, o casamento, matrimônio e filhos, realmente é importante a gente ter esse equilíbrio. Agora E é uma preocupação até da nossa paróquia, na nossa avaliação pastoral, sempre estou servindo, né? Dentro das minhas possibilidades, mais ou menos. Então, é sempre uma preocupação da nossa paróquia também que os servos estejam com essa consciência, né? Tem pessoas, tem pessoas que conseguem equilibrar mais, né? Conseguem mais serviços, enfim. Isso vai do dia a dia, da organização de cada pessoa, né? No meu caso, eu não tenho rede de apoio nenhuma, né? Tenho amigos, mas não tem, os pais não estão aqui, os meus sogros não estão aqui. Eu não tenho irmãos, né? O meu cunhado também está em São Paulo. Então, nós temos que estar ali todos os dias com os nossos filhos. Então, nosso serviço tem que ser muito bem definido e muito bem equilibrado, né? Muito bem, são realidades diferentes, né? Não ter rede de apoio, de fato, complica muito. Pois bem, tu falou pra gente do Grupo São Miguel. Sim. Né? Que a gente vai entrar nele agora. Que eu queria saber como é que foi. Porque ele não começou com o nome de São Miguel. Não. Né? E começou depois da pandemia, em 2021. Isso. Não foi? E qual era o nome inicial? E depois que você apresentar o grupo, fala para quem está nos assistindo como é que faz para participar do grupo, quais são os dias de reunião, né? Como é que está atuando aqui na Paróquia da Glória. Bom, eu sempre falo para o meu grupo, né? Falo nas minhas pregações, que nós aqui da Glória estamos vivendo um tempo de graça. Né? Um tempo de graça, e nós precisamos aproveitar muito esse tempo, né? Porque tem tempo para acabar também, né? Sim. Tudo na vida tem começo, meio e fim, e na vida espiritual também não é diferente. Então, nós estamos vivendo sob essa graça, e foi nessa graça que essa paróquia está vivendo, esse território, que nós conseguimos formar esse grupo de oração, né? Eu estava procurando uma paróquia com um grupo de oração. Então, comecei a servir aqui, mas ainda procurando um grupo de oração. E eu lembro que começou alguns avisos de um grupo de oração na segunda-feira, né, chamado Exército de Jesus. Esse era o nome. Né? Então, eu falei, eu quero estar nesse grupo. Está dentro da paróquia, eu quero estar lá. O grupo que eu vinha pedindo há tanto tempo. O grupo que eu vinha pedindo há tanto tempo chegou. Né? Então, vamos lá. Então, eu já comecei a frequentar, né? Me apresentei aos que estavam responsáveis pelo grupo na época, e estou aqui para ajudar, estou aqui para servir, estou aqui para beber da graça, e vamos seguir juntos, né? Depois de alguns meses, algumas pessoas que estavam à frente começaram a discernir que não era bem o que eles queriam, né? Então foram para outros serviços dentro da paróquia.
E aí teve que se formar um novo núcleo e uma nova coordenação. Né? Foi aí que veio a coordenação da Avileuda, né? Que é a mãe do nosso pároco, e eu comecei a integrar o núcleo de serviço do grupo de oração para ajudar o grupo, certo? E nessa fase, né, depois de algumas orações, nós discernimos que o nome do grupo tinha que mudar para uma devoção de São Miguel Arcanjo, né? E, além disso, como nós vivemos também muitos, hoje em dia, né, em todos os lugares, todas as paróquias vivem muito esses ataques espirituais, nós sentimos também a necessidade de ter como patrono São Miguel Arcanjo para nos defender das ciladas do demônio. Então, foi nesse contexto que veio o nome do grupo de oração. A história de ser São Miguel, o porquê de São Miguel é mais pela realidade do combate espiritual que a gente vem vivendo. Exato, Tá. pela realidade do combate espiritual. Além disso, nós vemos que no nosso grupo tem essa veia muito forte, né? Muitas pessoas nos procuravam procurando por cura e libertação, né? Então, vinha essa necessidade desse cuidado espiritual, né? Dessa cura interior, dessa libertação do mal. Então, a gente... Tem sido um dos pontos mais importantes. Foi um dos pontos que foi determinante para a mudança do nome. Então, foi logo no início, né? Não demorou muito para mudar de Exército de Jesus para São Miguel Arcanjo, né? E quando eu comecei nesse núcleo, eu entendi que Deus foi puxando pessoas de outras regiões, de outras realidades, para formar esse grupo, né? No núcleo, tinha pessoas que veio do Shalom, né? A Vileuda, que veio junto com o pároco, não era daqui. Eu, que morava em Pedras, né? Então, começou a se encaixar no meu coração, né? A resposta de Deus que eu tanto pedia. O que eu vim fazer no Ceará? Né? Qual é o meu propósito aqui? Meu propósito é ajudar na evangelização no meu grupo de oração. E eu ficava me perguntando, meu Deus, na Glória, na Paróquia da Glória, tem tanto serviço, tem tanta evangelização, é uma paróquia tão grande, tão estruturada. Por que aqui? Né? E nesse momento de formação desse núcleo, eu percebi como o Senhor estava juntando peças para formar esse grupo. Não ficou só no grupo de oração, teve outras iniciativas, né? Se não me engano. Acho que o próprio grupo também tem outros horários de atendimento, não tem? Tem. De outros eventos dentro da paróquia. Tem. Ou o grupo se dá nos dias de segunda-feira. Segunda-feira. Né? Nós nos reunimos toda segunda-feira. O horário. 19h45. Tá. Né? Pouco depois da Santa Missa, né? Nós iniciamos. E ele não se encerra só na segunda. Ele tem outros horários aqui. Tem outra programação, né? Nós atendemos de terça e quarta-feira através do Ministério de Cura e Libertação, né? Então, nós temos esse atendimento de aconselhamento e acompanhamento dos fiéis que vêm à procura. Tem alguma sala específica aqui? Sim, na sala das confissões. Certo. Precisa marcar? Só chegar. Não, é por ordem de chegada. E Não. os horários? Porque o grupo você falou que é 19h45 e meia. Isso. Os atendimentos, a partir de 18h30. Já começam os atendimentos. Aí tem um número limitado de pessoas, obviamente, e vocês limitam ao quê? A 15 pessoas, 10 pessoas? Na verdade, assim, não chega a muitas pessoas. Tá, certo? porque é meio demorado até. Porque é demorado, Sim. exato. Mas é por ordem de chegada, né? Sempre terça e quarta a partir das 18h30. Fica, geralmente, 2 salas ou 3 salas com 2 servos ou 3 servos cada um, certo? Alguns servos do nosso grupo de oração, que são do ministério, e outros servos que vêm de outros grupos de oração do movimento da Renovação Carismática Católica. Dentro da renovação, como é um movimento eclesial, né, tem uma estrutura de serviço, que nós chamamos de ministérios. Né? Uhum. E aí, cada pessoa que está servindo no grupo, né, depois de passar por um processo querigmático, né, seminário de vidas, retiros, de passar pela experiência do batismo e começa a caminhar conosco, essas pessoas são divididas em serviços, que nós chamamos de ministérios. Então, o meu ministério de origem é o de pregação.
né? Eu prego no grupo, prego em outros grupos, prego em eventos, mas tem ministérios de cura e libertação, de intercessão, que é um ministério que sustenta Sim. na oração o grupo, né? Já vi grupos de oração fechar, acabar por não ter intercessão, Tem né? que rezar, sim. Esse é o pilar. Tem o ministério de comunicação social, que não é PASCOM, porque não é uma pastoral, né? Mas é um trabalho muito parecido, também de evangelização, para divulgar o grupo e etc. Ministério de Música e Artes, Ministério de Promoção Humana, né? Que cuida da acolhida, da organização do evento, assistência às famílias carentes do grupo de oração. Ministério Promoção Humana, já falei. De comunicação, Intercessão. pregação. Tem o Ministério de Crianças e Adolescentes, né? Para crianças e adolescentes. Inclusive, nosso grupo de oração, há poucos dias, começou a ter um grupo de oração para crianças no mesmo horário do nosso, para adultos. De né? que idade a que idade? De 4 a 12 anos. Maravilha. De 4 a 12 anos, no mesmo horário do nosso grupo. Então, enquanto os adultos estão no salão paroquial, no grupo para adultos, as crianças estão atualmente na sala 21, né? Também no grupo de oração para eles. Só que aí é outra didática, pregações voltadas para as crianças, em louvor, brincadeiras e tudo. E é sempre o mesmo tema. Então, o que está acontecendo no grupo grande, Vão aprender lá. eles vão aprender lá, eles vão viver isso lá, né? Pode até ter um diálogo entre família depois. Exato. Né? Um partilha. Exato. E assim, os pais já estão falando que as crianças chegam em casa, né? Ah, tive essa experiência, aprendi sobre isso, da palavra e tudo. Então, nós estamos tendo um retorno de frutos muito rápido, né? Muito rápido. E é lindo de se ver esse ministério atuando com essas crianças, né? Anderson, tu é pai de 2 meninos? 2 meninos. 2 meninos, né? E aí tu tem agora a realidade de pai, né? Você já falou como é que vocês equilibram a agenda para estar servindo aqui. Uma pergunta que eu faria para ti, porque já me perguntaram uma vez e foi muito boa a resposta também. Tem alguma história importante com a paróquia e com algum dos seus filhos, alguma coisa que te marcou na paternidade, a você, sua esposa, a história de vida do seu filho, do outro filho, enfim. Já teve alguma coisa muito marcante em relação a algum movimento da paróquia, alguma coisa que aconteceu aqui? Tem alguns. Começa já na gravidez, né? Porque a gravidez do Bento, meu primeiro filho, hoje tem 2 anos, era um desejo que nós tínhamos, estávamos rezando por essa intenção, e ela foi revelada de uma maneira muito especial. Nós estávamos numa adoração aqui, foram naquelas primeiras adorações, né, que estavam bem lotadas já, e era uma terça-feira. E minha esposa estava rezando por essa intenção. Nesse dia, o Santíssimo passou pelo lado da igreja que nós não estávamos, né? Estávamos do outro lado. O padre alternava, né, os lados. Uma terça passava de um lado, outra terça passava pelo outro. E nesse dia o Santíssimo não chegou muito perto de nós, né? E minha esposa desejava chegar um pouco mais próximo. Quando já estava finalizando a adoração, que o padre encerrou, deu a bênção do Santíssimo, que ele estava saindo pela porta lateral, minha esposa foi até o Santíssimo para tocar no Santíssimo e eu atrás dela e a gente rezando, né? Eu não sabia o que ela estava rezando. Quando ela tocou no Santíssimo, Padre Elano se volta para ela, toca na barriga dela e diz: "Você está grávida". Nossa. Então, ela começou a chorar. E eu não entendi muito bem, porque eu não entendi o que ele tinha falado, eu não entendi porque ela estava falando, chorando, né? E guardei aquilo no coração. E ainda, ela não tinha me revelado a gravidez, né? Ficou ainda 1 semana para revelar a gravidez. Depois que ela me revela a gravidez, aí ela explica o que aconteceu naquele dia da adoração, né? Então, já no primeiro filho, já é uma resposta de Deus: olha, eu quero esse filho. Ele
é uma promessa, ele é um presente meu, né? Deus dizendo para nós, é um presente meu para vocês, né? Meu filho, o mais velho, hoje é conhecido já porque não tem um lugar nessa igreja, nesse templo, que ele não já passou, né? Se vocês verem um pai correndo atrás de um menino de 2 anos, sou eu. Passo a missa toda correndo. Cuidado, podemos estar competindo nesse momento. E é impressionante como ele gosta, né, de estar na Santa Missa, né? Já se ajoelha, com 2 anos, já se ajoelha na consagração sem eu falar nada, né? Já começa a falar algumas palavras das orações do Pai Nosso, da Ave Maria, do Santo Anjo, né? Tá sempre cantando com o Frei Gils, com a irmã Patrícia em casa. Vai dormir, a gente tem que cantar as músicas, né? Do Colo de Deus, enfim, gosta muito. No grupo de oração, dança, se diverte, prega, ora, né? Porque eu vejo o pai pregando, então ele pega o microfone em casa, faz tudo de microfone, prega. Lá o aerosol na frente do espelho, né? Exato, e canta. Então a gente vê como é bom, né, ser família dentro da igreja. E o meu segundo filho também foi algo muito parecido, né? Meu filho hoje tem 5 meses, o Matias. Quando foi em dezembro de 2023 para 2024, né? Nós estávamos aqui no grupo e o padre nos viu e olhou para o Bento e disse assim: tá vindo um irmãozinho para você, né? Mas ele disse assim: mas não é agora, é daqui a um tempo. E nós já tínhamos decidido, né, que ficaríamos abertos para a vontade de Deus na nossa casa, na nossa família. E com 2 meses depois que ele disse isso, a Leide engravidou, né? Já com o tempo grávida, nós participamos da procissão do Senhor Morto na Sexta-feira da Paixão, e o padre, sem saber, né, olhou para ela e disse: eu não disse que viria e estava próximo? Então, sabe tudo, né? Isso é um testemunho de como o Senhor se faz presente e revela o que Ele tem de graça, de bênção para nós, né? Então, outra resposta também para o meu filho Matias, que também é um presente de Deus, que é uma promessa de Deus para a nossa família. Você sente que tem alguma outra missão de Deus na tua vida nesta paróquia ou fora da paróquia? Eu acho que por enquanto ele fala, você quer estar aí no São Miguel, Anderson, e no MESC? Ou você acha que ainda tem alguma outra coisa que Deus está te suscitando? Tem um desejo, poucas pessoas sabem, mas você perguntou, eu vou Olha ter que aí, falar aqui. a exclusividade do nosso Glória Cast. É um desejo da minha esposa, né? E isso é muito importante, né? Sim. Porque precisa ser dos dois, da família. Eu quero, sim, continuar dentro do meu serviço no grupo de oração, como coordenador, né? Servindo dentro da renovação carismática católica, mas eu tenho um desejo no meu coração para servir a igreja de forma mais plena, né? Tenho um desejo do diaconato, né? Só que eu não tenho idade ainda, sou jovem, então, e ainda preciso fazer a teologia, que eu não consegui ainda, mas tenho planos em breve de começar a teologia. São os 2 filhos de 35 anos, né? Isso, 2 filhos de 35 anos. 2 filhos eu já tenho, né? Falta os 35 anos. Mas eu não tenho pressa, né? Estou bem tranquilo em relação a isso, porque é no tempo de Deus e se for a vontade de Deus. Já externei essa vontade ao Padre Elano. O Padre Elano disse: se eu estiver aqui, meu filho, né, eu faço a carta. Mas a gente está em paz em relação a isso. Mas eu tenho esse desejo de servir a igreja, de servir o altar, né, de servir a igreja na caridade, né, no atendimento às pessoas. E é um desejo da Leide, minha esposa, né? Isso é muito importante porque vai me exigir também muita dedicação. Maravilha. Anderson, acho que a gente vai se encaminhando para o final, mas antes disso, eu queria agradecer mais uma vez a Pastoral da Promoção Humana, que nos cede esse espaço, né, Patrícia? E, como sempre, nossa
produção maravilhosa vai colocar a arroba da Promoção Humana aqui na tela. Mas nós queríamos dizer que a Promoção Humana, ela tem, além de... Não se reduz ali a arrecadar as cestas básicas, mas tem toda uma ação social, inclusive na alfabetização de mulheres. Não é? Então, é algo muito rico que a gente está vivendo nessa paróquia em relação à Promoção Humana. Então, nós agradecemos por ceder esse espaço para a gente. E, de antemão, eu lhe agradeço profundamente pelo seu sim, que eu acho que foi uma partilha muito rica, né? De ver que a gente pode viver a intensidade da fé nesse mundo aí que é cada vez mais individualista, egoísta, sombrio. E ainda assim ter os nossos filhos e evangelizá-los, evangelizar no meio do trabalho, não é? E saber que tem essa vontade de abrir o coração para o que Deus ainda tem para vocês. Seja na abertura da vida para novos filhos, seja para um outro serviço dentro da paróquia, e ou fora dela, a gente não sabe, né? Então, acho que eu quero abrir a palavra para a Patrícia para também ela agradecer, e depois ela tem umas perguntinhas rápidas para lhe fazer, e em seguida você fazer o seu agradecimento também. Agradecer também a sua participação, Anderson. Realmente, às vezes, a partilha não é tão fácil, mas você é um homem que já, desde muito cedo, né, vocacionado para a palavra, então foi excelente a partilha. E aí a gente quer saber de você, assim, aquela pergunta bate e volta, um santo de devoção. São José. São José. Um livro da Bíblia. João, Evangelho. Evangelho de João. Um católico que lhe inspira. Padre Elano. Padre Elano. Essa foi fácil. Um acontecimento da vida que lhe marcou. Que ainda não foi contado? Que ainda não foi contado. Não, já foi contado já. Povo curioso, né? Meu casamento. Pronto. Um acontecimento... Não, vamos lá. A música católica da sua vida. Olha, é essencial. Para você ter uma ideia, na academia, até brinquei esses dias no grupo, enquanto está lá o tuts-tuts da academia, eu estou ali ouvindo 13 de maio na Cova da Iria. Porque eu preciso pensar em Nossa Senhora. Então, música católica faz a gente transcender, né? Então... E aqui te marca, assim, que a música católica atual da tua vida, da tua história. A música católica atual da minha vida é Vestes Novas. São João Paulo II. Fundação São João Paulo II. Excelente. Maravilha, meu querido. Obrigada. Então, a palavra é sua. Agradecer aos nossos espectadores. Então, facultada a você a palavra. Quero agradecer a todos, fazer também um convite a todos os paroquianos, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que venham conhecer nossa paróquia, venham conhecer o nosso grupo de oração toda segunda-feira, depois da Santa Missa, viver um momento de graça, né, de gratidão a Deus. Maravilha. E para você que nos escuta, lembre-se, Deus chama pessoas comuns a viverem o extraordinário, né? E que a vida do Anderson, sem dúvida, sirva de um grande exemplo e inspiração de fé e de vida em Deus para todos que nos assistiram e nos ouviram. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Encerramos, então, o nosso GlóriaCast. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com sua família, com seus amigos. E também sugira, né, novos convidados aqui para o nosso podcast. Até mais, até a próxima.